Estamos chegando aí perto do Natal, estamos no meio da nossa série. Era necessário algumas reflexões dentro dessa temática do Natal. Na semana passada, refletimos um pouco sobre o texto da mulher samaritana em João capítulo 4, e hoje eu quero refletir com vocês num texto que está bem pertinho, que está no capítulo anterior, que é João capítulo 3, contando a história de Nicodemos. Mas é tão interessante que o Natal é um momento que as pessoas parecem que ficam boas. Você tem essa impressão? Que no Natal o pessoal vai ficando bonzinho, quer presentear. Vamos juntar lá em casa, vamos fazer alguma coisa juntos. Às vezes não se encontrou o ano inteiro, mas no Natal parece que há uma comoção, existe uma inclinação do coração humano, de maneira geral, né, a maioria, pelo menos, de buscar essas confraternizações, de presentear as pessoas queridas, de querer de alguma forma ter esse tempo de comunhão. O Natal traz esse ambiente, esse contexto. E se você, porventura, perguntar para as pessoas se elas se acham boas, você se acha uma pessoa boa, você talvez se surpreenda com a quantidade de pessoas que dirá: sim, eu sou uma boa pessoa. Você é uma boa pessoa? Sim. Eu faço tudo certo. Eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom filho. Nunca matei, nunca roubei, eu sou uma boa pessoa. Contagiados não só pelo momento do Natal, mas por essa visão que nos diz se somos bons ou não, por essa visão mais contemporânea, que muitas vezes vai nos dizer que nós somos realmente boas pessoas. Elas vão dizer com muita tranquilidade: eu sou bom. Irmãos, é muito fácil olharmos para o texto da mulher samaritana, de João capítulo 4, e pensarmos assim: essa mulher estava com a vida toda errada. Essa aqui era pecadora. É muito fácil olhar para a mulher que já tinha passado por 5 casamentos, e estava num 6º casamento, estava num 6º relacionamento com alguém que nem era marido dela, e a gente dizer assim: olha só, a vida dela está toda errada. É muito fácil fazer isso. Agora, é difícil olhar para a vida de Nicodemos. Por quê? Porque eu quero te contar um pouquinho sobre quem é Nicodemos. Nicodemos foi um homem que, muito provavelmente, cresceu desde a sua infância, cercado pelos pergaminhos, pela palavra de Deus. Na sua adolescência, possivelmente Nicodemos já saberia os 5 primeiros livros da Bíblia, completos de cor. Nicodemos continua os estudos, se desenvolvendo, estudando a palavra de Deus, decorando grandes porções das Escrituras, até que ele se torna um grande estudioso da palavra de Deus. Ele se torna um mestre da lei. É possível que Nicodemos soubesse tudo aquilo que a gente chama de Antigo Testamento na sua cabeça, que ele tivesse tudo em sua mente, tamanho conhecimento que aquele homem tinha. Quando João, inspirado por Deus, vai descrever quem era Nicodemos, ele vai dizer que Nicodemos era o maior mestre de Israel. Ele era o mestre de Israel. E no grego, a partícula ali é muito forte, dizendo que ele é o maior, mostrando que ele realmente é o top 1, ele é o primeiro da lista dos mestres, dos escribas de Israel. E ele, além disso, era um fariseu. E para ser fariseu, meus irmãos, precisava ser irrepreensível. Ninguém ali poderia enxergar nada na vida de Nicodemos, ninguém via nada de errado na vida dele. Tudo que ele fazia estava dentro da lei, estava dentro daquilo que as Escrituras ensinavam, e pelo contrário, eles faziam mais do que a Bíblia pedia. Eles tinham ainda outros ritos de purificação, de santificação, orações públicas e coisas do tipo. É nesse contexto que a gente encontra um homem que é o maior dos mestres de Israel. De noite, numa noite escura de Jerusalém, esse homem está andando pelas ruas, e as pessoas sabem quem ele é conhecido, ele é um rosto conhecido, mas no meio dessa caminhada, ele se esconde, e o texto vai dizer que ele vai até Jesus de noite, ele não quer ser visto. Nicodemos não quer que as pessoas notem que ele está indo até Jesus, ele ouve falar que um tal de Jesus, que é da região
de Nazaré, de uma aldeia que em alguns momentos chega a ser desprezada. Ele ouve falar que um tal de Jesus de Nazaré está fazendo sinais, e ele ouve desses sinais e percebe, tem alguma coisa aí que não está batendo muito bem. Todo aquele conhecimento que Nicodemos tinha em sua mente, agora se torna uma bagunça quando ele percebe que existe um mestre que não se encaixa na estrutura que Israel tem religiosa, mas que está fazendo coisas que só pode ser da parte de Deus. E ele começa a pensar, eu preciso de uma explicação. Eu preciso entender melhor o que está acontecendo. E ele vai de noite até Jesus. E na noite escura de Jerusalém, ele está andando com medo de ser reconhecido, temendo que alguém veja. Nicodemos, onde é que você está indo? Nicodemos, com quem que você está conversando? E ele vai até Jesus. E todas as vezes que em João, no Evangelho de João, aparece essa expressão de noite, não é só a ideia de que estava de fato de noite, mas traz também um contexto teológico. Todas as vezes que aparece de noite em João, é trevas. Nicodemos vem até Jesus num contexto, João deixa isso claro, de trevas. O coração dele não tem luz. A sua mente é muito iluminada, ele é muito inteligente, ele sabe muito das escrituras do Antigo Testamento, mas o coração, a alma de Nicodemos está em completa treva, escuridão. A escuridão não é só da noite de fora, é também da alma de dentro. E é nesse contexto que ele chega até Jesus e diz, mestre, vejo os sinais que você faz, e só é possível que alguém faça os sinais que o Senhor faz, se for da parte de Deus. O Senhor é alguém enviado por Deus. E Jesus, de forma desconcertante, sem esperar uma segunda oportunidade, vai dizer para ele, Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode ver o reino. E ele então, sendo o mestre dos mestres, vira e questiona a Jesus, dizendo, Senhor, como é que é possível alguém nascer de novo? Acaso um homem sendo já velho pode voltar para o ventre da sua mãe? Jesus vai dizer pela segunda vez, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Primeiro ele fala, ver o reino de Deus. Depois ele fala, entrar no reino de Deus. E a partir dali, Jesus continua o seu discurso, explicando para Nicodemos que não era aquilo que ele fazia que o poderia o tornar bom, mas era o que Deus fez, ou o que Deus faz, ou naquele contexto, o que Deus faria, que tornaria ele justo diante de Deus. E é nesse contexto que nós temos o famoso, ou um dos mais famosos, se não o mais famoso verso da palavra de Deus, que é João 3,16. Quando Jesus, conversando com Nicodemos, vai dizer, porque o Senhor amou o mundo, Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É nesse contexto, é exatamente nessa conversa que está um dos mais famosos versos das Escrituras. Na conversa de Jesus com o homem que se achava bom. Na conversa de Jesus com o homem que era visto como bom. Meus irmãos, como eu falei no início, olhar para a mulher samaritana e ver que ela era uma pecadora é muito fácil. Difícil é olhar para Nicodemos, um fariseu, mestre da lei, participante do Sinédrio, que era a cúpula de liderança de Israel, que tomava as decisões mais importantes. Ele está dentro dessa cúpula. João 7 vai mostrar isso. Esse era Nicodemos. Olhar para ele e falar, Nicodemos, você é um pecador. Só Jesus tinha essa coragem. Só Jesus tem a coragem de olhar às vezes para mim e para você. Só o Evangelho faz isso. Só realmente a palavra de Deus, as Escrituras, a bendita palavra do Senhor, tira essa venda dos nossos olhos e nos mostra, você é um pecador. Mas estamos às vezes tão cheios de nós, que olhamos para a mulher samaritana e dizemos, Senhor, olha só como é que essa mulher é pecadora. Olhamos para as pessoas à nossa volta e dizemos, olha como é que fulano vive, olha só como é que ele é um pecador. E somos incapazes de olharmos um capítulo antes e percebermos que essas duas histórias não estão ali por acaso. Elas estão ali para que a gente se lembre
que o fariseu e a mulher que tinha 5 maridos precisam do mesmo Cristo, precisam do mesmo Evangelho, precisam do mesmo Salvador. Aqueles que fazem, que quebram todas as leis morais, que às vezes não sentam nos bancos das igrejas, precisam do mesmo Evangelho que você precisa. O presbítero Márcio falou aqui, que oraram por ele, o Marquinhos orou por ele 10 anos, e Jesus fez uma obra na vida dele. A mesma obra que porventura um dia aconteceu no coração do Márcio, que é um ato de graça puramente, é a mesma obra que pode acontecer no coração de qualquer pecador. E eu falo qualquer mesmo, qualquer pecador. Essa é a história de Nicodemos, um homem que dificilmente alguém diria que não era bom, dificilmente alguém diria que não era reto, mas Jesus disse: Nicodemos, você é incapaz de ver o reino e você é incapaz de entrar nele. Irmãos, que coisa surpreendente. Eu me lembrei do dia que eu fui num supermercado muito grande, correndo, na correria, mercado aqui da cidade, e eu parei num nível do estacionamento que eu não me lembrava qual era. Não sei se já aconteceu isso com você, né? A gente vive correndo, irmãos, misericórdia. A nossa vida precisa ser mais desacelerada. Eu parei, saí, entrei correndo do supermercado, na volta, onde eu parei meu carro? Essa era a minha dúvida. Comecei a procurar o carro por aquele estacionamento, até que eu avistei. Falei, achei meu carro. Comecei a me aproximei do carro. Quando eu olhei, falei, meu Deus, meu carro está tudo arranhado. Eu tomei um susto. Senhor amado, onde é que eu arranhei esse carro? Para-choque, parecia que tinha passado um bombril no carro. Assim, falei, meu Deus, como é que eu não vi isso aqui, gente? Apertei o alarme do carro, enfiei a mão na maçaneta, que a gente já vai apertando e abrindo, né? Enfiei a mão na maçaneta, deu aquele ploc, não abriu. Gente, o que está acontecendo? E aqueles segundos, a coisa é rápida, né? A gente está correndo, a gente sem perceber, em segundos eu estou fazendo isso. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? O carro arranhado, o carro não abre. Aí eu pensei assim, veio um vislumbre de lucidez, falou assim, olha a placa. Aí eu falei, deixa eu conferir, né? Quando eu fui olhar a placa, não era o meu carro. Falei, meu Deus, uma boa notícia, porque o carro arranhado não é meu, mas uma péssima notícia, continuo perdido no estacionamento. E continuei procurando por mais alguns minutos, desci um andar ou subi, não sei, até que depois de alguns minutos eu encontrei o meu carro. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é, com a chave que você tem, você não abre o reino. Com a chave que você tem, você não entra aqui. É preciso dar a chave certa para a porta certa. É preciso dar a chave certa para o carro certo. É preciso dar chaves corretas para entrar no reino. E qual é a única forma de entrar no reino de Deus? Jesus Cristo. Jogue fora hoje as suas obras. Jogue fora hoje a sua reputação. Jogue fora hoje os seus títulos, porque eles não podem te levar até Deus. Só Jesus pode. A história de Nicodemos vem para nos lembrar exatamente isso. Que sem Cristo, sem uma obra de novo nascimento, se não nascermos de novo, isso só Deus opera. Se Jesus não se tornar o nosso Senhor, nós não veremos o reino e nós não entraremos nele. E é exatamente sobre isso que eu quero que você pense comigo nessa manhã. Era necessário nascer de novo, e esse é o tema da nossa reflexão de hoje. E era necessário nascer de novo por 2 motivos. Para ver o reino, era necessário nascer de novo, em segundo lugar, para pertencer ao reino. Era necessário nascer de novo para ver o reino e para pertencer ao reino. Esses 2 pontos. É como se Jesus estivesse dando um passo e depois ele aprofunda ainda mais. Ele diz para Nicodemos, sem o novo nascimento, você nem vê, mas sem o novo nascimento, muito menos você pertence a esse reino. Você não pode entrar. E ouvir isso, sendo um fariseu, um escriba, um mestre da lei, sendo alguém que facilmente seria reconhecido como bom, é algo chocante. Às vezes, meus irmãos, é exatamente o que Deus quer falar com você e comigo nessa manhã. Talvez nós sejamos aqueles que se acham bons. Talvez nós estejamos escorados nos nossos títulos, na nossa autoconfiança, na nossa reputação, no fato, às vezes, de ter crescido dentro da igreja,
ou de já estar há muito tempo na igreja, não sei. E às vezes até aqueles que não participam da igreja, até aqueles que não frequentam igreja nenhuma, olham para si, olham para o seu próprio comportamento e dizem, não, eu sou bom, eu não faço nada de errado, estou seguindo a minha vida. Nessa manhã, o Senhor vem trazer uma crise para o nosso coração. Será que existe mesmo alguém que seja bom? Será que somos tão bons assim? E Jesus vem então para trazer esse questionamento. Era necessário nascer de novo para ver o reino. E é interessante porque existem coisas que os nossos olhos veem, mas existem coisas que os nossos olhos não conseguem ver. Mas o fato de não vermos não anula a existência dessas coisas. Um exemplo. Olhe para a sua mão nesse momento. Vamos fazer um exercício. Olhe para a sua mão. E o que você vê? Você vê talvez algumas linhas, né? Algumas marcas na sua mão. Talvez você vê alguns calos. Você pode estar aí com um anel, algum adereço, uma aliança. Você olhando para a palma da sua mão, você vê algumas coisas. E você não precisa ver mais do que isso não. Tá? Não veja, se você estiver vendo mais do que isso. É só isso mesmo que eu quero que você veja. É básico. Mas existem coisas que estão na sua mão que você não vê. Mas elas existem. E do que eu estou falando, por exemplo? Eu estou falando de micro-organismos que estão agora na palma da sua mão. E você não os enxerga. Dá uma olhada, vê se você acha algum. Mas se a gente colocasse uma lente ultrapotente, que é conhecida como microscópio, e se a gente ampliasse muitas vezes a capacidade dos nossos olhos, e colocasse essa lente entre a nossa mão e as nossas vistas, nós passaríamos a ver coisas que antes a gente não via. Estão aqui, mas que a gente não consegue ver. Quando colocamos o microscópio em cima da palma da nossa mão, veremos micro-organismos que a gente não consegue ver com os nossos olhos, porque os nossos olhos são limitados. Os seus olhos são incapazes de enxergar coisas que estão aí diante de você. Da mesma forma, irmãos, é a realidade espiritual. Da mesma forma, é o reino de Deus. Nós somos incapazes de enxergar o reino de Deus, a não ser que a lente do Evangelho, a não ser que a obra de Deus atue nos nossos olhos, tirando a venda, tirando essa incapacidade, abrindo a nossa visão para enxergar de fato quem Deus é, quem nós somos, o que é o reino de Deus. Nós estamos falando aí desse lote, irmãos. Nós estamos sonhando com isso. Deus sabe o quanto o conselho, as pessoas estão orando para que isso se torne realidade, para que a igreja avance. Mas quem não vê o reino não entende. Quem não vê o reino não entende o sertão. Quem não vê o reino não entende as missões. Não entende a importância de um GD. É perda de tempo. A vida é tão corrida, eu tenho outras coisas para fazer. Não entende o domingo. Quem não vê o reino não consegue enxergar uma série de outras coisas que para nós, quando nós abrimos os nossos olhos, se tornam valiosíssimas. Que antes poderiam ser desnecessárias, mas que hoje se tornam essenciais. O que mudou? As lentes. O Senhor coloca diante de nós uma lente muito potente, que nos faz enxergar coisas que antes a gente não via. Essa é a realidade do Evangelho. Só experimenta isso quem nasce de novo. Só experimenta isso quem realmente for transformado pelo Senhor. Essa é uma obra de Deus. Quando entendemos essa realidade, passamos a discernir o que Deus quer. O que Deus quer de mim? Isso se torna uma mensagem, um tema importante. Quando passamos a ver o reino de Deus, quando o Senhor opera em nós e passamos a enxergar a realidade do reino, nós passamos a valorizar o que Deus valoriza, a priorizar o que Deus valoriza, a enxergar propósito, onde antes a gente não via propósito. Mas em segundo lugar, o texto vai mostrar para nós que era necessário também nascer de novo para pertencer ao reino. Vamos ao texto da palavra de Deus, João 3. Verso 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar.
Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu, verso 3, eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Está incapacitado de ver. Verso 4, como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Ninguém pode ver e ninguém pode entrar. E é interessante a gente pensar que ver é bom, mas pertencer é muito melhor. Imagine que você está diante de um prato de comida. Imagine que você está diante do seu prato favorito. Já está chegando na hora do almoço, essa ilustração fica mais agradável. Você está diante do seu prato de comida favorito. E aí você olha para ele. E aí você fica ali encantado. É o seu prato favorito. E você olha, você consegue ver aquela coisa chamando você para desfrutar. E aí você passa ali algum tempo diante do prato. E você vai admirando ele, olha como é que ele é bem feito, olha como é que ele é bonito, né? Olha esse prato maravilhoso. E daqui a pouco você fala, pronto, estou satisfeito, né? Eu posso agora me levantar e ir embora, ou posso, né, me deitar, posso fazer outra coisa porque eu estou satisfeito. Será que essa seria a realidade? Será que seria agradável? Seria suficiente apenas olhar para o prato? Por isso que eu estou dizendo que é como se Jesus estivesse aprofundando. Ele falou para Nicodemos que ele não poderia ver o reino se ele não nascesse de novo. Mas agora Jesus traz uma outra perspectiva. Ele não poderia entrar no reino, pertencer ao reino, fazer parte, experimentar desse reino. E é exatamente nessa ideia que eu trago essa ilustração. Não adianta só olhar para o reino, não adianta só olhar para o prato de comida, se você não puder provar o sabor que ele tem, se você não puder matar a fome que você tem. É a mesma coisa, irmãos. De que adianta admirar, de que adianta bater os olhos, se nós não pudermos provar e saborear? É exatamente isso que Jesus está falando com Nicodemos. Ele está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, você precisa passar por uma obra transformadora, ao ponto de que você não só verá o reino, você vai pertencer a ele. Você vai sentir o gosto do que é ser um filho de Deus. Você vai sentir o gosto do que é ser perdoado de verdade. Você vai conseguir provar das bênçãos celestiais que recaem sobre os santos de Deus todos os dias. Eu me lembrei também daquelas pessoas que às vezes distraídas, isso nunca aconteceu comigo, graças a Deus, e vou continuar trabalhando para que não aconteça, né? Vamos continuar vigilantes. Aquelas pessoas que passam direto na porta transparente de vidro, né? Não sei se isso já aconteceu com você. Fique atento, meu irmão. Não olhe tanto para o celular enquanto estiver andando e coisas do tipo. Mas às vezes o vidro está tão transparente, você consegue até ver o outro lado. Está tão limpinho, não tem um adesivo, não tem uma identificação, não tem nada. Que a pessoa vai, irmãos, com tudo, achando que vai conseguir entrar. E ela achando que vai passar tranquilamente por aquele espaço, de repente ela toma um choque. Ela bate de frente com algo que é duro, resistente, que inclusive pode machucar. Ela bate com o rosto no vidro e ela percebe que ela não consegue entrar por ali. Ela não consegue passar por ali. Então ela breca naquela situação, às vezes até se machucando. O reino de Deus, para que você possa entrar, precisa ter as portas abertas pelo único que pode nos chamar para dentro, pelo único que pode nos convidar a pertencer. Senão, apenas bateremos o nosso rosto diante do vidro, apenas tentaremos pelo nosso próprio esforço e falharemos terrivelmente enquanto confiarmos em nós mesmos. Por isso, irmão, fuja dessa realidade. Fuja dessa realidade. Eu quero caminhar para a conclusão. Pertencer ao reino de Deus, meus irmãos, é algo extraordinário e muda a nossa vida. Pertencer ao reino de Deus é ter Deus como nosso Pai. É olhar para aquilo que Deus tem como prioridade e passar a ter as mesmas prioridades, ter os mesmos desejos, ser transformado de dentro para fora. Pertencer ao reino de Deus é ser fortemente afetado por esse reino. É entender que agora o nosso Senhor, aquele que governa a nossa vida, é o próprio Jesus. E o que isso tudo tem a ver com o Natal? Era necessário nascer de novo. O Natal
é Cristo entrando na história. É Cristo entrando na história desse mundo. Mas o novo nascimento é Cristo entrando na sua história. Não estou dizendo que um é maior do que o outro. Estou dizendo que são coisas complementares. Não adianta só eu celebrar o Natal se eu não nasci de novo. Se Cristo ainda não é o Senhor da minha história. Cristo já veio a esse mundo, Ele já entrou na história desse mundo, mas Ele precisa entrar na sua história, para que você nasça de novo e experimente a nova vida que Ele pode oferecer. O Natal celebra Cristo habitando nesse mundo, Cristo andando por esse mundo, Cristo morando nesse mundo. O novo nascimento celebra Cristo habitando em você, Cristo habitando dentro de nós. Mais uma vez, não é para escolhermos o que é melhor, é para que nós entendamos que as duas realidades são fundamentais e necessárias. Não adianta, mais uma vez, celebrar que Cristo veio a esse mundo e nasceu, se Ele não habita dentro de mim, como Paulo vai dizer, não sabeis que vocês são templo do Espírito Santo? Que Deus habita dentro de vocês? E às vezes nós nos esquecemos disso. E às vezes nós estamos celebrando que Cristo veio a esse mundo, mas ou nos esquecemos que Ele habita dentro de nós, ou sequer temos convicção de que Ele habite dentro de nós. Se você não tem essa convicção aqui nessa manhã, o Senhor pode te transformar de tal forma a fazer acreditar não só no Natal, mas também acreditar no novo nascimento. Você pode, em Cristo Jesus, nascer de novo. Esse texto de João, capítulo 3, vai mostrar o tempo todo que Deus fez, Deus amou, Deus deu o seu Filho, Deus ofereceu, Deus salva. Ele vai mostrar o tempo inteiro que é uma atitude de Deus para nós. Nicodemos, você não é tão bom assim. Nicodemos, o que te salva não são as suas obras, não é a sua reputação, não são os seus títulos. Querido irmão que está aqui nessa manhã, eu concluo a minha fala fazendo um paralelo entre Nicodemos e nós. Não é aquilo que temos para oferecer que nos salva, é aquilo que Cristo ofereceu na cruz por nós de uma vez por todas. Isso nos salva. Não confie em nada a não ser a obra de Cristo para salvar você. Não confie em nada a não ser o sangue de Cristo derramado na cruz para trazer salvação e vida para você. Porque do contrário, todo o resto é engano. Todo o resto é engano. O Senhor graciosamente entrega o seu Filho para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos nascer de novo. Você pode experimentar o novo nascimento se ainda não o fez, porque Cristo já pagou o preço que você jamais poderia pagar. O centro dessa mensagem é Jesus. O centro dessa mensagem é mostrar que Cristo é o único bom. De todos aqui, Cristo é o único verdadeiramente bom. E nós somos carentes da graça de Deus. Sejamos nós aqueles que têm o passado como o da mulher samaritana. Sejamos nós aqueles que têm o passado como o de Nicodemos. Estamos todos no mesmo caminho. Somos pecadores, carentes da graça de Deus. E se não for a bondade do Senhor, nos chamando para ser os seus filhos, nós continuaremos longe, cegos e perdidos, sem participar do reino de Deus. Que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas, que nós possamos encontrar graça diante do Senhor e participar desse reino de bênçãos, de amor e de alegria, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, quero chamar os irmãos do louvor. Era necessário nascer de novo. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Quero te convidar para orarmos, entregando diante de Deus a nossa vida. Entregue sua vida ao Senhor. Quem sabe você nunca fez essa oração. Reconheça que você precisa dele, que você precisa de um novo nascimento, que você precisa de uma transformação. Só Deus pode operar.